Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, pessoal, eu tô gravando mais vídeo do 9º ano do aplicativo CMSP, gente, do Centro de Mídia, do dia 1/7, galera. E essa aula de história. Então, quando começar, eu vou com vocês. Olá, sejam bem-vindos, estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje teremos mais uma aula de História com o professor Carlos Neri. Olá, professor. Olá, professora, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, estudantes, professores que nos acompanham aqui no Centro de Mídias. O tema da nossa aula é a Segunda Guerra Mundial e a Carta dos Direitos Humanos. Vou colocar na tela as habilidades que vamos utilizar para essa aula. Na tela, descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários, suas concepções e as práticas de extermínio, como o Holocausto. Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos humanos e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. Muito bem, chegamos na Segunda Guerra Mundial. Mas antes de nós já começarmos a introduzir o tema de hoje, nós vamos para a atitude historiadora, que é muito importante, que são as habilidades que estão em torno da habilidade central do currículo paulista. Hoje o tema ele exige que nós trabalhemos duas habilidades e com a nossa atitude historiadora, a investigação, a pesquisa, a curiosidade, vocês vão exercitar as habilidades que estão colocadas aí para vocês já irem identificando que habilidades são essas. Atitude historiadora na tela. Nós vamos trabalhar com a identificação, a contextualização, a interpretação e a análise. Os objetivos da aula de hoje serão analisar o processo histórico que favoreceu a ascensão dos regimes totalitários, fascismo e nazismo, e compreender os aspectos políticos e sociais que regem a Carta dos Direitos Humanos, relacionar a construção dos regimes totalitários com o extermínio dos judeus, ou Holocausto, e compreender os aspectos políticos que regem a Carta dos Direitos Humanos. Esses são os nossos objetivos que nós trabalharemos aí dentro do objeto do conhecimento Segunda Guerra Mundial. Agora, para nós iniciarmos, nós temos que começar com uma problematização, uma questão inicial, uma questão disparadora. E é essa que vai aparecer para vocês já já. Questão disparadora. O que é um regime totalitário? Participem conosco aqui da aula de história. Vocês têm 1 minuto para compartilhar no chat e nós iremos realizar a interação e a contextualização de tudo que vocês nos apresentarem aqui na interação, ok? O que é um regime totalitário? 1 minuto, aguardamos a resposta de todos vocês.
estudantes utilizando a sua atitude historiadora. Está muito legal aqui o chat, então o Natan está dizendo que é um governo totalitário, mas assim, na maior parte os alunos estão respondendo, professor Carlos, que é um governo totalitário, surrupiador, que tem total controle, um sistema político ou uma forma de governo que proíbe partidos e oposição. É a resposta do Gabriel. Muito bem, Gabriel. Que resposta completa, inteligente. Parabéns. Você fez um golaço agora com a sua resposta. É isso mesmo. Um regime totalitário é um regime centralizador, é um regime que suprime as liberdades individuais, é um regime que controla todas as coisas, ok? Controla a vida social, as instituições. Esse é um regime totalitário. Vamos fazer uma leitura, vamos realizar uma leitura compartilhada agora, todos nós. Vamos lá. Professora Janaína, lê pra gente o texto. A Segunda Guerra Mundial. A década de 30 do século XX foi marcada pela radicalização do nacionalismo e os característicos dos regimes nazista e fascista e pelo crescente espírito militarista. A Liga das Nações encontrava-se cada vez mais desacreditada em suas promessas pacifistas. No continente europeu, a paz era mantida em condições precárias. Todo esse processo levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. Adolf Hitler, em 1934, apesar dos impedimentos determinados pelo Tratado de Versalhes, iniciou a reestruturação do exército da Alemanha, a fim de viabilizar a expansão territorial do país. Em 1938, a Alemanha nazista anexou a Áustria e os Sudetos, região da atual República Tcheca, e em 1939 invadiu a Polônia, despertando reações da França e da Inglaterra, o que motivou o início da Segunda Guerra Mundial. Isso, muito bem. Tem alguns detalhes aí no texto que para que vocês possam aprofundar nas estruturas do texto, ok? Primeiro, nacionalismo. É claro que todos nós devemos ser patriotas, não é verdade? Nós moramos em uma terra, nossa terra tem uma bandeira, nossa terra tem nossa cultura, nosso jeito, nossa maneira de ser, nossas tradições, nossa terra. Então nós devemos sim ser patriotas, né? Agora, o nacionalismo que estava se desenvolvendo já a partir do século XIX, lá atrás, com as guerras de unificação do território, como por exemplo lá do Império do Império Alemão. Então, essa ideia de pertencer a uma terra, a um povo, um regime político e social, e a defesa exacerbada desse princípio, isso já vem desde o século XIX, mas na Segunda Guerra Mundial esse sentimento começa novamente a se erguer e a ser valorizado por alguns discursos que começam a aparecer no contexto, aí principalmente da Alemanha e da Itália. Nós devemos lembrar e voltar nas aulas anteriores que nós teremos a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1919. Em 1919 é feito o armistício, onde o Tratado de Versailles é assinado, e nesse tratado dois países eles são prejudicados, a Alemanha e a Itália. A Alemanha muito mais porque ela vê o seu território reduzido, ela vê as suas forças armadas reduzidas e tem que pagar impostos altíssimos para os países da Entente, os países vencedores aí da Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha ela vai se afundar, assim como os outros países, eles vão se afundar em uma crise profunda. E para agregar essa crise,
nós temos aí o conteúdo da aula passada, que foi a crise financeira de 1929, que veio com tudo e abalou aí as estruturas de muitos países da Europa e principalmente a Alemanha e a Itália, que estavam tentando se recuperar da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? A Primeira Guerra Mundial trouxe esses desdobramentos e essas consequências que perdurou aí até o final da Segunda Guerra Mundial. E claro, agora nós temos uma posição aí, os trabalhadores estão organizados, nós vemos isso na Revolução Industrial, os sindicatos eles estão tendo força, nós vamos ter a Revolução Russa em 1917, antes de terminar a Primeira Guerra Mundial. Então os partidos políticos da Alemanha, vamos nos referir aí à Alemanha, eles começam a ganhar voz, a ganhar território, a propagar as suas ideologias. E uma dessas ideologias seria o nacionalismo, ou seja, nós pertencemos a uma terra, a um povo, nós temos uma bandeira e nós não podemos aceitar essa imposição do Tratado de Versalhes. Então, os partidos fascistas, nazistas, regimes autoritários, eles trazem esse discurso do nacionalismo, eles trazem esse discurso da ascensão do seu país, e eles ainda trazem aquele pensamento imperialista de expansão dos territórios e tal. Bom, a partir aí de 1932, 33, nós vamos ter aí o fortalecimento do fascismo na Alemanha, do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha. E, claro, o Adolf Hitler, ele chega ao poder e começa aí o seu projeto expansionista, conforme nós lemos no texto. E esse projeto expansionista de territórios vai gerando conflitos, e esses conflitos vão aumentar até que em 1939 vai explodir a Segunda Guerra Mundial. Ok? Mas nós vamos agora realizar as atividades para verificar o conhecimento que vocês estão trazendo para nós. Fiquem atentos na aula e na atividade que nós vamos colocar para vocês agora. Vamos lá, a professora Janaína vai ler o texto e nós vamos fazer a atividade. Tratado de Versalhes marcou nova fase do capitalismo, diz o escritor. Firmado há 100 anos, acordo de nações buscou impedir hegemonia econômica da Alemanha, segundo o docente da USP. Segundo o professor Everaldo de Oliveira Andrade, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o tratado foi assinado em uma situação peculiar, na derrota dos grandes impérios no centro, austro-húngaro, alemão e otomano. Na verdade, o Tratado de Versalhes é parte de um conjunto de tratados. É o mais conhecido, mas houve outros tratados com outros países derrotados que impuseram uma série de dificuldades para que esses países se recuperassem rapidamente dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, afirma. O nazismo expressa uma tensão interna da sociedade alemã. É uma reação da pequena burguesia contra a possibilidade de uma revolução socialista na Alemanha. Representa uma reação exacerbada e radical da burguesia e do capital alemão contra o risco iminente de uma insurreição operária em um momento de crise econômica e social profunda na Alemanha, na década de 1930, após a crise de 1929, que foi agravada, sim, se levarmos em consideração outros fatores, pelo Tratado de Versalhes. Porém, na opinião do professor, não há um fio de ligação direto entre o tratado e o nazismo, mesmo porque em outros países há fenômenos que ocorreram antes até da crise de 1929, como o fascismo italiano em 1922, e logo a seguir, como a Falange Espanhola 1933-1934, e outros movimentos de extrema-direita que se desenvolveram em outros países.
O nazismo tem esse componente de tentar ser uma resposta, e é uma situação de desespero de um setor da sociedade alemã que busca uma solução mágica que acaba levando à tragédia da Segunda Guerra Mundial. Comenta, acrescentando que a Segunda Guerra Mundial é uma continuidade das tensões que não foram resolvidas na Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Qual é a atividade que nós vamos fazer? A. Qual o nome do autor e a data em que esse texto foi escrito? Qual o nome do autor do texto e a data que ele foi escrito? B. O que podemos inferir, concluir, deduzir sobre as razões diversas? Preste bem atenção. Qual é o nome do autor do texto, a data que ele foi escrito e qual é a sua conclusão? O que você pode inferir, concluir ou deduzir sobre o Tratado de Versailles? Ok? 3 minutinhos, dá para resolver, não é? Aguardamos a resposta de vocês no chat. Agradecemos a todos os estudantes que estão participando no chat, está muito legal a participação de vocês. Agradecemos aos professores também que nos acompanham no chat, que respondem as perguntas dos alunos junto conosco e sempre contribuem com as nossas aulas. Então, professor Carlos, assim, muita participação. O Cauã Ribeiro, ele respondeu assim: as consequências danosas da Primeira Guerra. O Lucas Henrique, a derrota da Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. E o Roger, ele respondeu também a derrota da Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. E por aí vão, são essas as respostas. Sim, mas vocês fugiram um pouquinho do objetivo da questão. Vamos voltar lá no texto? Vamos lá? A pergunta diz o seguinte: qual o nome do autor e a data em que o texto foi escrito? A autora é Cláudia Costa, Jornal da USP, 26 de junho de 2019, que escreveu aqui esse artigo.
E o que nós podemos inferir sobre as razões da elaboração do Tratado de Versailles? O que nós podemos aqui concluir é que, segundo o professor Everaldo de Oliveira Andrade, não há uma ligação entre o Tratado de Versailles e o crescimento do nazismo e do fascismo na Europa, ok? Então essa é a atividade que nós realizamos. Agora, existe um outro detalhe também que nós temos que observar nesse texto. A inclinação para o partido nazista. Lembra que a Revolução Russa derrubou o Império Russo de Nicolau II em 1917? Como é que a Rússia se ergue novamente? Como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vocês lembram lá a diferença de capitalismo e socialismo? Ou seja, dentro dessa mentalidade ainda imperialista, o socialismo também começa aí a entrar em outros lugares, a ideologia começa a ser discutida, debatida, construída em outros países, e aí a Alemanha ela entra mais à direita para poder evitar o socialismo entrar e trocar o regime da Alemanha. Agora, ninguém poderia, talvez os cidadãos alemães daquela época, o povo daquela época, talvez não teria ideia do que o nazismo representava. Mas nós já sabemos que tudo o que aconteceu, as atrocidades que o nazismo ele proporcionou ao mundo, né? Memórias terríveis que hoje nós observamos e analisamos criticamente para que isso nunca mais ocorra no mundo. Ok? Próxima atividade. Professora Janaína, leia o texto conosco. Claro, fonte 1. Os vagões foram abertos e rampas de madeira colocada na altura do assoalho para as pessoas descerem. Fomos recebidos pelos nazistas acompanhados de fuzis, apitos e cães de guarda. Se o fim daquela insuportável viagem representou um alívio, o pior ainda estaria por vir. Ale Hunter, desçam todos, eles gritavam. Foi a nossa saudação de boas-vindas. Quem não obedecia, apanhava. Muitas pessoas desceram cambaleando e outras foram arrastadas, já sem vida, de dentro dos vagões. Os prisioneiros do campo subiam e recolhiam os pertences dos novos companheiros, e até penicos eram requisitados pelos nazistas. Imediatamente veio a ordem de separação. Direita, esquerda, crianças abaixo de 12 anos e velhos acima de 60 eram separados à esquerda. A seguir, rasparam nossos cabelos e todos os pelos do corpo. Sobre a pele raspada e irritada, esfregaram creolina. Ardia como carne viva. Por último, fomos empurrados para a sala de banho. Ao chegar minha vez, estendi o braço e uma numeração foi tatuada na parte externa do meu antebraço. Morria Andorn Stern e nascia 83-89-2. Olha, dramática nós realizamos agora. Esses são os retratos da Primeira Guerra Mundial. Mas vamos aí para a atividade na tela. Escreva sobre o que mais lhe chamou a atenção no fragmento. É uma pergunta, é uma questão meio subjetiva, é a sua sensação, né? O que mais lhe chamou a atenção, o que mais lhe prendeu na leitura desse fragmento. B. Na fonte apresentada, é possível reconhecer a organização de campos de concentração? Retire a informação do texto que justifique sua resposta. A. Escreva sobre o que mais lhe chamou a atenção no fragmento. B. Na fonte apresentada, é possível reconhecer a organização de campos de concentração? Retire do texto a informação que justifique essa resposta. Ok?
2 minutos, já voltamos. Muitos estudantes utilizando a sua atitude historiadora para responder essa questão. Então, assim, professor Carlos, a maioria dos alunos estão dizendo que a tortura é algo que chamou muita atenção deles. A tatuagem também, essa questão de ser marcado com a tatuagem. A Maria Clara disse que chamou muita atenção a raspagem dos cabelos. O William, ele disse a crueldade, a falta de humanidade dos nazistas. Muitos falando a respeito da tortura, da crueldade, e alguns estão se referindo à organização, dizendo assim, lado direito alguns e lado direito outros. E no geral é isso. O Holocausto chamou a atenção a marcação das pessoas como animais. O professor Henrique Camargo. Obrigado, professor. Verdade, professor. Foi terrível mesmo. E olha, estudantes, eu percebi que vocês se concentraram na questão A. A impressão que vocês têm aí do texto. E é chamativo mesmo, né? Você vê ali a organização militar dentro daquele lugar dos campos de concentração, a crueldade daquelas pessoas e a marcação também. Dentro dos campos de concentração você perdia seu nome, você se tornava um número, né? Lamentável. Mas vamos continuar estudando. Agora na tela mais uma atividade, esse infográfico aqui. O infográfico é uma forma gráfica criativa. Você pode mobilizar aí diversas habilidades trabalhando aí no computador, montando os infográficos, mapas mentais, organizando o conhecimento, os conteúdos que nós estamos aqui desenvolvendo com vocês. Então é uma maneira muito boa de estudar, bem didática, e você também pode fazer no caderno. Você pode criar diversas formas de organizar esse conhecimento. Professor, o Brasil na Segunda Guerra também é uma pergunta. Assim como também se perguntavam lá na Primeira Guerra, professor, o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial? Nós estudamos sim na Primeira Guerra e também entrou na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que em 1941 nós temos o ataque aéreo lá na base aérea de Pearl Harbor, na base militar dos Estados Unidos no Havaí, um ataque aéreo aí da Luftwaffe
a Força Aérea Alemã, e em 1941 os Estados Unidos vai entrar na guerra. Tá? E nesse infográfico nós temos aí uma cronologia da entrada do Brasil no conflito mundial e em 1939 o início da guerra. 1942, ataques alemães a navios brasileiros. Essa história nós já vimos, não é verdade? Lembra o que provocou a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Os alemães torpedearam lá com submarinos e afundaram navios mercantes brasileiros. E na Segunda Guerra, da mesma forma, navios brasileiros foram afundados. E aí, resultado, declaração de guerra. Voltando lá no infográfico. No infográfico, nós vamos então aqui observar que em 1942 há os ataques aos navios brasileiros. No mesmo ano aí, nessa dobradinha aí, no mesmo ano o Brasil, Getúlio Vargas, vai romper as relações diplomáticas com a Alemanha. No mesmo ano haverá aí a declaração de guerra à Alemanha, ok? Mas o Brasil não entrou na guerra no mesmo momento em que a declaração foi assinada. Era necessário treinamento, preparo e recurso para enviar os pracinhas para o conflito. Em 1943 nós teremos aí a criação da Força Expedicionária Brasileira. E em 1944 os militares brasileiros vão desembarcar na Itália, ok? Onde lá eles vão se unir às forças da aliança, ok? Na Segunda Guerra Mundial nós temos aí o eixo formado por Itália, Japão e Alemanha contra os aliados formado por Inglaterra, União Soviética e França. Os Estados Unidos em 41 vai entrar e o Brasil em 1944 também vai entrar na guerra, ok? E aí, vocês lembram do símbolo da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial? Vocês já viram esse símbolo em algum lugar? Ou se não, a expressão "a cobra vai fumar"? Justamente, esse símbolo ele foi adotado aí pelos militares brasileiros, porque havia aí um ruído, uma conversa de que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí eles pegaram aí essa conversa aí que era divulgada aí no meio da população e criaram um símbolo aí numa cobra pitando no cachimbo, ok? O Brasil enviou por volta de 25 mil soldados para lutar na Segunda Guerra Mundial. Eles foram chamados de pracinhas. O termo surgiu da expressão sentar praça, alistar-se nas Forças Armadas, referindo-se ao soldado sem patente na hierarquia militar, enviado para lutar junto aos aliados na campanha da Itália. Por volta de 1.500 brasileiros foram mortos. Por volta de 1.500 brasileiros foram mortos na Segunda Guerra Mundial, ok? E aqui na próxima atividade nós vamos ler o texto para nós realizarmos aí as habilidades de interpretação, de identificação. Vamos lá? Vamos ler? Os pracinhas que foram enviados para a guerra conseguiram diversas vitórias contra os alemães. Os pracinhas tiveram grandes dificuldades para entrarem na guerra, como treinamento fora da realidade da guerra e o clima frio da Itália. Na Batalha do Monte Castelo, mais de 400 combatentes das vidas. Questão: quais foram as dificuldades que os pracinhas tiveram ao entrar na Primeira Guerra Mundial? 1 minuto, já voltamos.
Então, assim, na totalidade, os alunos estão dizendo que enfrentar o frio foi uma grande dificuldade e o treinamento fora da realidade. Essa é uma resposta geral. A maioria dos alunos estão sinalizando para essa resposta, professor Carlos. Muito bem, o treinamento militar fora da realidade, né? O Brasil foi treinar nos Estados Unidos e aí você tem um clima diferente lá, uma forma de treinamento diferente. Então eles tiveram essa dificuldade aí para poder entrar na Segunda Guerra Mundial, além do clima frio europeu que os nossos soldados não estavam acostumados. Muito bem, nós vamos agora para uma atividade. Essa atividade é uma atividade complementar, é uma atividade para casa. Nós temos aí 2 artigos da Declaração dos Direitos Humanos, né? A guerra vai terminar aí em 1945 e será em 48 assinado a Declaração dos Direitos Humanos, né? Após a Segunda Guerra Mundial, muita coisa foi revista no mundo, muita coisa mudou, muitas discussões acerca da prática dos direitos humanos, da luta pelos direitos humanos, a criação da ONU também. A ONU ela decreta aí os direitos humanos e de lá para cá vem essa luta para manter os direitos universais válidos para a humanidade, inclusive nos relacionamentos diplomáticos entre os países, ok? Essa atividade é uma atividade para casa, ok? Na próxima atividade nós vamos fazer aqui a retomada dos pontos principais na tela. O que foi a Segunda Guerra Mundial? São questões que você pode resolver aí em casa, pesquisar, estudar, montar os infográficos, os mapas mentais. Qual a relação do Tratado de Versalhes com a Segunda Guerra Mundial? O Brasil embarcou para a Segunda Guerra Mundial em 1944. Em que país os pracinhas brasileiros lutaram? Qual é o objetivo da ONU? E o que é a Carta dos Direitos Humanos? Essas atividades vocês poderão aí compor o caderno de vocês, realizar aí as leituras, utilizar o caderno do aluno, aprofundar esse tema da Segunda Guerra Mundial, que é um tema muito próximo de nós, a história contemporânea, e existe muito material para poder vocês consultarem, tanto nos livros didáticos como nos filmes, documentários. Existe muito material mesmo, ok? E aí, para nós encerrarmos, nós vamos fazer aqui o nosso protagonismo juvenil, a atividade da aluna Franciele Cristina, da Escola de Tempo Integral Edgar de Melo Matos de Castro. Um abraço para os professores que trabalham na Escola Edgar Melo de Castro e parabéns também pela atividade aí da aluna Franciele. Olha a joia que vocês têm na mão de vocês, professores. Eu vou me despedindo por aqui. Espero ter contemplado as habilidades que nós trabalhamos hoje. O tema é extenso, Segunda Guerra Mundial é extenso, e aqui nós fizemos um recorte dentro das habilidades necessárias que vocês precisam para continuar pesquisando sobre esse tema, ok? Muito boa tarde, estudem, professora Janaína. Obrigada, a aluna Franciele, pela participação e até a próxima aula. Até a próxima aula.